subir para o YouTube e eu divido com você. Nós vamos Ok. fazer uma pequena leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, de Chico Sim. Xavier. Depois a gente faz algumas... nós damos boas-vindas e passamos a palavra para você, tá bom? Nós Você vamos... já faz a leitura, fica como prece, é isso? e eu faço a prece logo em Tá, seguida, tá, tá tá bom? certo. Tá bom? Então vamos lá? Vamos. Vamos. Tá ótimo. Então vamos lá. Leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, o item 8. Jesus veio. Paulo, é um pequeno trecho de uma carta que Paulo enviou para os Filipenses, capítulo 2, o item 7 desta carta. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Que trecho fantástico. Vamos lá. Nas palavras de Emmanuel. Muitos discípulos falam de extremas dificuldades por estabelecer boas obras nos serviços de confraternização evangélica, alegando o estado infeliz de ignorância em que se compraz imensa percentagem de criaturas da Terra. Entretanto, tais reclamações não são justas. Para executar sua divina missão de amor, Jesus não contou com a colaboração imediata de espíritos aperfeiçoados e compreensivos, e sim aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Não podíamos ir ter com o Salvador em sua posição sublime. Todavia, o Mestre veio até nós, apagando temporariamente a sua auréola de luz, de maneira a beneficiar-nos sem traços de sensacionalismo. O exemplo de Jesus, nesse particular, representa lição demasiado profunda. Ninguém alegue conquistas intelectuais ou sentimentais como razão para desentendimento com os irmãos da terra. Homem algum dos que passaram pelo orbe alcançou as culminâncias do Cristo. No entanto, vemo-lo à mesa dos pecadores, dirigindo-se fraternalmente a meretrizes, ministrando seu derradeiro testemunho entre ladrões. Se teu próximo não pode alçar-se ao plano espiritual em que te encontras, podes ir ao encontro dele para o bom serviço da fraternidade e da iluminação, sem aparatos que lhe ofendam a inferioridade. Recorda a demonstração do Mestre Divino. Para vir a nós, aniquilou a si próprio, ingressando no mundo como filho sem berço e ausentando-se do trabalho glorioso como servo crucificado. Vamos fazer nossa prece inicial? Então, neste momento, eu peço e convido todos vocês que recolham da sua casa interior e no cantinho que mais lhe agrade, na paz que busca, traga a singeleza da imagem de Jesus, que nos convida à glória da vida. Nesta imagem, nós penetramos
e permitimos que Jesus possa tocar-nos, envolver-nos com a sua divina luz, assim espraiando para todos aqueles que conosco convivem, especialmente nossos familiares. Pedimos, Jesus, através desta prece, que abençoe os aflitos, que abençoe aquele que não te conhece. Senhor, no dia de hoje, nós te pedimos que esteja conosco. Ilumine o nosso irmão Francisco, para que a sua palavra possa despertar em nós o seu divino evangelho, a carta magna que nos orienta de volta à casa do nosso Pai. Jesus, amigo celeste, graças te damos, Senhor, por tudo que nos oferece. Permita que os seus benfeitores estejam conosco. Em teu nome, em nome de todos aqui presentes, nós iniciamos a nossa reunião do dia de hoje. Que assim seja. Muito bom. Meu irmão Francisco, com muita alegria, muito carinho, que o Instituto Espírita Allan Kardec de Maui recebe você hoje aqui entre nós, assim como nós recebemos todos vocês. Sejam bem-vindos e, em nome de todos, nós gostaríamos de te pedir que fique muito à vontade, receba a alegria, a nossa alegria, e para que nós possamos adentrar no seu lar, na sua vida, na proposta da sua vida e ser tocados pelo seu coração. Por favor, faça uma pequena introdução de você mesmo e depois você fica à vontade para fazer a sua exposição, meu irmão. Muito obrigado, viu? Sou eu quem agradece ao meu amigo Paulinho pelo convite feito, né? Já conversamos já há alguns meses aí nessa tratativa. Abraçar os nossos irmãos e irmãs aí do Instituto Allan Kardec, né, de Maui. Desejar sempre continuado trabalho e sucesso. E até fui surpreendido pelo amigo Paulinho, porque falar da gente é uma coisa muito complicada. Não é? Nós temos que buscar o traço da humildade, que é uma conquista que não é fácil. Mas estamos no movimento espírita desde os 30 anos de idade, né? E somos ligados ao Grupo de Estudos Espíritas Fraternidade de Curitiba, Paraná, Brasil. E tivemos a oportunidade de estar no movimento federativo, presidimos a Federação Espírita do Paraná por 2 mandatos. E atualmente estamos no Conselho Superior da Federação Espírita Brasileira. E fazemos as nossas exposições despretensiosas e também estamos incursionando no terreno da escrita, né? Temos 6 livros publicados, todos eles com direitos autorais doados. Mas eu não estou aqui para falar sobre minha pessoa. Agradeço a deferência e vamos à nossa proposta. Vi deitadas nas suas mortalhas de pedra ou de areia as cidades famosas da antiguidade. Cartago em brancos promontórios, as cidades gregas da Sicília, os arrabaldes de Roma com seus aquedutos partidos, os túmulos abertos, as necrópolis que dormem um sono de 20 séculos debaixo das cinzas do Vesúvio. Vi os últimos vestígios dessas cidades que passaram com seus triunfos e que hoje o sol do Oriente calcina com as suas carícias ardentes. Evoquei as multidões que se agitaram e viveram nesses lugares
e vi-as desfilar diante do meu pensamento, com as paixões que as consumiram, com seus ódios, seus amores, suas ambições desvanecidas, fumaças dissipadas pelo sopro dos tempos. Vi os soberanos, os chefes de império, tiranos ou heróis, cujos nomes foram celebrados pelos fatos da história, mas que um dia o futuro esquecerá. Passavam, como sombras efêmeras, espectros truanescos, que a glória uma hora embriaga, mas que o túmulo chama, recebe e devora. E disse para comigo mesmo: eis em que se transformam os grandes povos, as capitais gigantes, colinas silenciosas, sepulturas sombreadas por mirrados vegetais, em cujos ramos o vento da noite vem murmurar as suas queixas. Quantos nomes mesmo são desconhecidos, quantas civilizações, cidades grandiosas, jazem para sempre na superfície dos continentes submersos. E perguntei a mim mesmo, por quê? Por que essas gerações a se sucederem como camadas de areia que, acarretadas incessantemente pelas ondas, vão cobrir as camadas que as precederam? Por que esses trabalhos, essas lutas, se tudo deve terminar no sepulcro? Os séculos, esses minutos da eternidade, viram passar nações e reinos e nada deixou de se transformar. Em sua carreira, para onde vai o homem? Para o nada ou para uma luz desconhecida? O espetáculo produzido pelas cidades mortas ainda encontrei mais pungente ante os frios despojos daqueles que me foram caros e que partilharam comigo a minha existência. Nesse libelo impressionante, de beleza lirial, o grande apóstolo do espiritismo, Leon Denis, na sua magistral obra intitulada Depois da Morte, vai estabelecer-nos um convite para um périplo, para um giro pelas grandes civilizações do passado, pelas doutrinas secretas, demonstrando de que, desde o que o homem está íncito na Terra, ele tem empreendido uma carreira na direção da sua evolução, e nesse percurso encontra, muitas vezes, pelo conhecimento, talvez nem muito bem administrado, os grandes enigmas que vão se acumulando na sua existência. E assim ele vai para e passo, buscando alternativas que satisfaçam mais intimamente a sua alma, o seu espírito. Neste dia em que encontramos os nossos irmãos de Maui, vamos criar aqui uma figura de linguagem. Imaginemos que o mestre de Lyon, o professor francês Hippolyte Léon Denisard-Rivail, nosso Allan Kardec, também compareça nesse instante aqui entre nós e nos traga essas alternativas que a humanidade tem buscado ao longo do seu percurso. E ele assim o fez de maneira magistral, numa obra que não se conta na conta do chamado Pentateuco Espírita, mas que é uma obra que tem capítulos muito notáveis, extraordinários, e que podem merecer da nossa parte um estudo mais aprofundado. E essa obra foi uma obra editada pelos seus amigos da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, levado a lume a público 20 anos depois da sua desencarnação, e que teve, portanto, sendo uma homenagem póstuma, post-mortem, o título sugestivo de Obras Póstumas. Nessa obra, entre os capítulos que lá existem, existe este que nós denominamos, então, cujo título é As 5 Alternativas para a Humanidade. E assim o mestre vai desfilar isso para nós, numa linguagem simples e que nós pretendemos aqui fazer uma adaptação com a parte introdutória do Livro dos Espíritos, depois com a parte final do 5º livro da Codificação Espírita, a Gênese, lançado em Paris em 1868. Nessa obra, então, o mestre de Lyon nos apresenta as 5 alternativas para a humanidade. E a primeira alternativa para a humanidade, a denominação é dele, é o deísmo. E o que é o deísmo? O próprio significado, a etimologia da palavra, nos remete à sua compreensão, é a crença em Deus,
Portanto, todos aqueles de nós que acreditamos em Deus somos deístas. Mas Allan Kardec vai dividir os deístas em duas categorias. Ele dirá que há os deístas independentes, que são eles, são aquelas criaturas do povo, desde os tempos mais antigos e também nos tempos modernos e odiernos, que dizem o seguinte: olha, eu creio em Deus e isso me basta. Não se apegam a religiões, não se filiam a crenças, não frequentam templos, não frequentam igrejas de qualquer natureza, apenas dizem que creem em Deus. Isso basta para eles, são independentes em si, no percurso da sua própria crença íntima. São os deístas independentes. Conhecemos pessoas assim, sem dúvida nenhuma. Mas Allan Kardec nos dá a segunda categoria dos deístas, dizendo que há os deístas providencialistas. Também a própria etimologia da palavra, o seu significado, nos remete à sua compreensão, à providência divina, os deístas providencialistas. E os deístas providencialistas, tal qual os independentes, também não se filiam a credo, a crenças, a títulos religiosos, não frequentam templos, mas acrescentam a esse ponto de crença algo mais. Justamente acreditam que Deus, pelas suas leis, continua administrando os nossos destinos, o nosso dia a dia. Daí porque existe uma providência divina que se estabelece sobre nossas cabeças, sobre nossas atitudes. Portanto, são as leis de Deus estabelecidas, de cunho imutáveis. São esses deístas providencialistas. São criaturas que fazem e procuram fazer o bem, embora não se filie a religião nenhuma. E convenhamos, não precisa mesmo nos filiarmos a religiões, a templos de qualquer natureza, se nós acreditarmos em Deus, cumprirmos as suas leis, fazer ao próximo aquilo que nós gostaríamos que o próximo nos fizesse. Mas essa é a primeira alternativa e que está aí posta para a humanidade nesses dias dessas grandes transições que nós estamos vivendo. Allan Kardec prosseguiu e nos trouxe a segunda alternativa para a humanidade. A segunda alternativa para a humanidade é uma alternativa, um postulado de crença muito antigo. Vamos encontrar anotações desta alternativa no livro sagrado dos Vedas, na Índia antiga, no Vedanta, nos diálogos de Krishna com o príncipe Arjuna, em toda a tradição sânscrita do hinduísmo, encontramos essa alternativa, essa máxima, e que Allan Kardec denomina como sendo o panteísmo, PHA, panteísmo. E o que é o panteísmo? O panteísmo é uma crença que significa crer em um grande todo universal. Ou seja, traduzindo como exemplo, a nossa existência, a nossa vida, é como se fora uma gota de água retirada do oceano e separada durante um tempo em que vai viver 5, 10, 15, 20, 30, 40, 60, 80 anos, 90, e passamos pelo processo inexorável da morte. Após a morte, é essa gota de água, representação aqui da alma, recolocada no oceano. Ou seja, vai fazer parte de novo desse grande todo que é a inteligência universal, que é Deus. É, sem dúvida nenhuma, uma alternativa interessantíssima, porque nos coloca na condição de um princípio inteligente criado pelo grande inteligência universal, que é Deus. Mas nos seus estudos aprofundados, o mestre de León entendeu que, na sua visão, há algumas lacunas que ficam sem serem preenchidas. Por exemplo, vivemos, todos nós que estamos hoje na vida física reencarnada, estamos vivendo. Vivemos um tempo, já tivemos, nesse tempo em que nós vivemos, a oportunidade de colher afetos, mas ainda pelo estágio de imperfeição que visita a nossa alma, já colhemos alguns desafetos, algumas dificuldades, alguns problemas de natureza diante da lei de Deus. Enfim, mas construímos um cabedal, uma consciência espiritual, uma bagagem espiritual até aqui. E se nós, então, quando chegar o momento fatal, que é a única espécie de fatalidade para a criatura reencarnada, é a morte, logo nós vamos perder essa individualidade, ela vai desaparecer, vamos compor o grande todo universal. Óbvio
que são doutrinas que a gente deve conceder o mais absoluto respeito, porque tem guiado criaturas ao longo da humanidade até aqui. E conhecemos pessoas assim hoje, que seguiam pelas alternativas do panteísmo, a própria teosofia, que foi criada pela mística Helena Blavatsky, inglesa, que viveu na América do Norte. Ela adotava esse princípio do chamado panteísmo, o grande todo universal. Prosseguindo, Allan Kardec vai nos trazer a terceira alternativa para a humanidade. E nessa terceira alternativa para a humanidade, nós vamos nos debruçar um pouco mais de tempo, para poder penetrar na essência dessa alternativa e compreender os objetivos que ela justapôs para a humanidade do tempo em que esteve na Terra e do tempo atual, do tempo em que sigamos no nosso processo reencarnatório. E a expressão é muito curiosa, porque a denominação é do senhor Allan Kardec, é dele, do mestre de Lyon. Ele diz que a terceira alternativa para a humanidade, ele assim a classifica, é o dogmatismo. E o que é o dogmatismo? Dogmatismo é uma crença estabelecida sobre e sob dogmas. O que é um dogma? No dicionário português, né, o mais tradicional é o Aurélio, e eu fui lá ver o que significa a palavra dogma. Tem várias denominações. Ficaremos com duas delas que eu julgo mais acoplável ao nosso objetivo. Dogma é um ponto de fé humano sobre as coisas divinas. É uma interpretação. Dogma é a palavra de Deus que vem para o homem, tida como verdade. E segundo a história do dogmatismo, verdade inconfusa. O que é que significa essa palavra? Significa que não cabe discussão. É assim, pronto, está acabado. É a palavra de Deus e acabou. Não se pode discutir sobre ela, né? Então, essa é a interpretação e que a gente vai acoplando do dicionário para a crença teológica. O dogmatismo surgiu na Terra, claro, nas notícias, nas anotações mais antigas, desde o povo hebreu, através da civilização hebreia, afirmado com muita claridade, né, ou clareza, pelo grande patriarca, assim considerado da nação depois, que é Abraão, patriarca dos hebreus, que curiosamente vai ser também o patriarca de uma outra religião, de uma outra vertente religiosa, que vai surgir na Terra somente no século VI depois de Cristo, e que é a religião do Islã, né? A religião islâmica, cujos seguidores denominamos com todo absoluto respeito os muçulmanos. E o patriarca dessa religião do Islã também é Abraão, através do filho de Abraão, que é Ismael, o fundador das tribos árabes, os ismaelitas, vamos dizer assim. Então, nessa alternativa dogmatista, partindo desse primeiro grande patriarca, teremos outros desfiles de espíritos, de almas, que conduziram essa crença para adiante. Vai surgir uma estranha geração de líderes, assim considerada para o tempo, que nós denominamos como os profetas. E vão surgir outros grandes líderes do povo, como Moisés, por exemplo, que vai trazer para a Terra o que nós conhecemos como Pentateuco mosaico. São 5 livros da sua tradição. Mas já chegamos lá. Então, nessa tradição que nós estamos nos debruçando no dogmatismo, e assim o nosso codificador penetrou mais fundo, é a crença em dogmas. Por exemplo, colocando do ponto de vista de que Deus é o supremo criador do universo, e não há dúvida disso, depois falaremos da interpretação na quinta alternativa, sem dúvida nenhuma, ele vai conversar com a humanidade. Ele vai, através, hoje sabemos, dos seus mensageiros, dos seus prepostos, dos seus trabalhadores, né, incontáveis espalhados pelo universo, vai administrar a vida do universo, dos sistemas planetários, dos mundos, etc. Mas, naquele tempo, ainda o conhecimento era embrionário. Portanto, era através daquelas criaturas do povo que tinham maior, vamos dizer assim, do ponto de vista de idade, inclusive, maior ascendência sobre o povo, porque diziam eles que eles ouviam a palavra de Deus
e logo eles traduziam para a sua gente a palavra de Deus. Assim vão surgindo dogmas colocados por essa espécie de condução como verdades divinas. Exemplo, o dogma do paraíso. Vamos ver lá, sem nenhuma crítica. Até porque eu vou fazer um registro aqui que eu sou, nesta reencarnação, de tradição católico-romana. E me ajudou muito o catolicismo, claro. É a minha formação, minha família era assim, meu pai era congregado mariano, minha mãe filha de Maria, então eu estudei em colégio de freiras, e depois fui estudar no seminário, meu amigo Paulinho, estudei 1 ano no seminário, e cometi uma proeza, peço licença, consegui ser expulso do seminário, entendeu? Mas é coisas da idade, 12 para 13 anos, né? Havia aqui, o seminário era do lado, assim, tinha uma cerca e uma outra construção grande, comprida, que era o educandário, e em cima eram os aposentos das freiras, eram aquelas freiras de hábito azul, com um chapéu branco, parecia um foguete, assim, né? E nós subimos ali, o outro candidato a padre, no muro para ver elas tirar o chapéu e ver se elas tinham cabelo embaixo do chapéu, coisa da idade, da adolescência, vocês não liguem para isso, né? E aí sempre existe um dedo duro na história. Chegamos ao Frei Gaspar, eu lembro o nome dele, mas alguns descemos do muro e chamaram nossos pais, porque tinha um amigo comigo, que também fazia o seminário, e ele era terrível, eu também era terrível. Ele tinha um apelido, Chuchu, e ficava imaginando, Padre Chuchu, não vai dar certo, Padre Chuchu, né? Mas, enfim, fomos expulsos do seminário, e aí a minha carreira de padre nessa reencarnação, né? Desculpe os padres, graças a Deus, findou por ali, né? Mas, então, aprendíamos que, nessa crença, paraíso, os bons fizeram bem na sua vida, ao morrer, vão para o paraíso. Parte desse dogma, evidentemente, de uma única existência, ou seja, a unicidade da existência. Segundo a tradição católica romana, nós vivemos uma vida só, não estou aqui criticando. Então, morreu, é bom, paraíso. É mal, vai para o inferno, né? Vai condenado a penas eternas. Existem outros dogmas também dessa tradição, que é o dogma da criação, né? Isso aí é uma das causas. Eu era muito o professor de teologia, no seminário, teologia mor, que eles chamavam, ele ficava muito incomodado comigo, porque eu, desde aquele tempo, era muito perguntador, viu, Paulinho? E aí ele dava as aulas lá e coisa e tal. Um dia ele está dizendo da criação que está na Gênesis, no primeiro livro de Moisés, porque os livros de Moisés, o Pentateuco mosaico, passam a ser quase que a fachada, o frontispício de toda a tradição hebreia depois, porque esses livros são chamados de a Torá. A Torá. O resto, associado aos 73 livros da tradição israelita, vai formar o conjunto chamado de Talmud ou Taná, né? Mas então o padre estava lá dando, lá, o professor, o surgimento da vida, né? E ele disse assim, e no princípio disse Deus, faça-se a luz. Eu levantei o dedo, falei, professor, ele falou, o que é? Ele já não gostou muito. Deus estava no escuro? É uma pergunta meio esquisita que eu fiz, porque se ele falou, faça-se a luz, ele devia estar no escuro, né? Então, ele me expulsou da sala aquele dia, porque ele não gostou dessa interferência. Mas coisas, não liguem, isso é coisa da adolescência, a gente vai pensando depois no futuro. Mas daí, nesses primeiros dogmas, vão surgindo ali o dogma do na criação, faça-se a luz, faça-se as águas, faça aquela coisa toda. Aí ele foi fazer o homem, Adão e Eva, segundo o dogma dessa tradição dogmatista, é o primeiro homem e a primeira mulher, né? Sem dúvida, não é crítica nisso, é um dogma. Então, Adão, tido como o primeiro homem, e a mulher, e Eva como a primeira mulher. Dizem, inclusive, para descontrair um pouquinho, viu, Paulo? Diz que Deus fazia uma coisa e descansava, segundo a tradição lá. No primeiro dia fez a luz, aquela coisa, as águas, descansou. No segundo fez aquilo, descansou. No terceiro, cada dia descansava. No sexto dia, ele fez o homem, descansou. E dizem a linguagem popular que no sétimo dia ele fez a mulher, não descansou mais, mas isso aí vocês não acreditem, isso é intriga, né? Contra as mulheres, nós não adotamos esse princípio, né? Mas, enfim,
E nessa questão de Adão e Eva, reside um ponto muito interessante nessa alternativa dogmatista. Porque Adão e Eva tido como o primeiro homem, como a primeira mulher. E aí me permite, com licença, Paulinho, de contar assim, um fato verídico que me aconteceu. Há muitos anos, eu já estou nessa ideia aí, né, de muitos anos, né? Nossos cabelos já estão branquinhos. Né? Eu estava na frente da minha casa, era um dia bonito, assim, era um domingo, algumas cadeiras na área, e tomando, eu sou neto de gaúcho, né? Tem gente do Rio Grande que estou vendo aqui, do Rio Grande do Sul. Então, eu tomo um bom chimarrão. Né? Então, eu estava com a minha esposa tomando chimarrão, era por volta de umas 9 horas da manhã, um dia bonito, e à frente da casa uma grade vazada, pôs o portão para o carro, um portãozinho menor no portão, e aí eu vi que bateram palmas. Bateram palmas, eu fui atender. Era um senhor à época, calculei assim uns 75 anos, quem sabe, 70. E já faz muitos anos isso. E um rapaz com uns 30 anos, por aí. E um garotinho, devia ter 8 anos, qualquer coisa assim. Aí eu saí da área ali, um espaço pequeno, fui lá, abri o portãozinho e atendi eles. Né? Bom dia, bom dia, bom dia. E o senhor mais velho já me estendeu uma revista. Eu peguei a revista, estava escrito assim, Sentinela, na revista. Eu já sabia de quem estava se tratando. Né? Com todo respeito, são os nossos irmãos que fazem um trabalho belíssimo, sério, e que nós conhecemos como testemunhas de Jeová. Né? Mas eu pensei comigo, como espírita, para conversar com aqueles dois ali na frente, aquele dia ia sair faísca nessa conversa, só poderia acontecer isso. Né? Mas, enfim, aí o rapaz disse assim, olha, estamos aqui visitando as casas, entregando uma revista, nossa igreja aqui em tal lugar, convidando para conhecer a igreja, fazer o culto lá, etc. Não, pois não, né? Não, nada mais sério do que isso. Aí ele disse assim, o rapaz, posso lhe fazer uma pergunta? Eu falei, pode. Ele disse, o senhor tem religião? Aí eu pensei assim, é agora que a coisa vai começar a pegar aqui. Né? Eu falei, tenho. Ele disse assim para mim, qual é a sua religião? Eu pensei, ó, me ajude aí, porque é agora. Né? Aí falei bem alto e em bom som. Eu sou espírita. Porque, sabe, Paulinho, tem gente que fala muito baixinho. Sou espírita, você não escuta. Parece que tem medo. Né? Essas coisas, tem que tomar cuidado. Ou você é, ou você não é. Né? Eu falei, eu sou espírita. O mais velho deu 2 passos para trás, com medo. Eu entendi o medo dele. Ele devia ter pensado, meu Deus, batemos na casa do demônio logo nesse domingo de manhã. Não é porque eles acham, com todo respeito, problema deles, que nós somos adeptos ao demônio, essas coisas todas. E eu até contive o sorriso, né? Aí o mais novo se recuperou da minha resposta e disse assim, o senhor é espírita de tambor? Fiquei olhando para ele, falei, o espírito de tambor, mas eu entendi o que ele quis dizer. Porque a gente, nessas alternativas, a gente está caminhando, procurando alternativa que satisfaça a nossa, né, necessidade, a nossa intimidade. E nessas alternativas, veja, de padre expulso, futuro padre expulso do convento, eu também passei pela Umbanda antes, né, de chegar ao Espiritismo, que é uma religião afro, né, brasileira, né, que está centrada mais no mediunismo. Então, passei pela Umbanda, vi coisas interessantíssimas, vi também muitas coisas que não eram interessantes, porque não há um corpo doutrinário que sustente. Né? Enfim, mas me ajudou muito para entender o fenômeno da mediunidade depois, né? Muitas nuances, muitas situações. Então, eu entendi que, ao falar isso, ele estava pensando que o espiritismo que nós professamos era aquilo. Então, eu disse para ele, não, meu amigo, né, no espiritismo, eu já conhecia alguns nomes da Umbanda, já fui falando. Meu amigo, não, o espiritismo que eu professo não tem charuto, não tem marafa, não tem defumador, não tem nada disso. Aí ele olhou para mim e falou assim, então, o senhor é de Allan Kardec. Aí fui eu que fiquei surpreso. Né? Como é que ele sabia? Até sobre Allan Kardec, ele devia ter batido na casa de outros espíritas, com certeza. Né? Eu falei para ele, olha, meu amigo, eu não sou nem parente de Allan Kardec, mas vamos deixar assim. Tá bom, é isso mesmo. O espiritismo que eu adoto foi codificado pelos mestres Allan Kardec, cujo nome eu falei pouco, porque
a gente tem um hábito infeliz. Às vezes a pessoa não é espírita e sabe que a gente é espírita. E aí, olha, você é espírita. Como é que é? A gente já quer despejar o livro dos espíritos na pessoa, ele não vai entender nada, não adianta. Dá uma noçãozinha rápida, muito básica, e convida para o grupo de estudo. A gente tem que fazer, né? Então, eu disse para ele, olha, é uma filosofia, né? É uma religião, é uma ciência de observação, só fiquei nisso, né? Aí ele disse assim, bom, já que o senhor é de Allan Kardec, então eu vou lhe fazer mais uma pergunta. Eu falei, pode fazer. Ele disse assim, então o senhor acredita na reencarnação? Eu, claro, eu dei um susto só nele. Eu vou dizer como eu fiz com ele. Vocês me dêem um tempinho, porque eu, como advogado, tenho direito de defesa. Esperem um pouquinho, né? Eu disse para ele, não. Aí ele me olhou assim, ficou confuso. Como vocês estão, mas se acalma. Falei, meu amigo, eu fiz aqui um jogo de palavras. A crença é um estágio. Eu já criei, por exemplo, na doutrina católica, não a condeno, mas hoje tem coisas lá que eu não creio. Fui buscar uma alternativa diferente. Eu vou além da crença. Aí é que está a resposta. Eu sou convicto de que a reencarnação é uma lei da natureza. Convicção é diferente de crença. Crenças são estágios que podem permanecer ou não. Então, eu sou convicto de que a reencarnação é uma lei da natureza. Quero o senhor, e o senhor olhei para o mais velho, que não tirava os olhos de mim, estava muito surpreso, acredite ou não, porque agora sim, o primeiro estágio é a crença, depois vem a convicção. Aí ele me olhou e disse, pois bem, já que o senhor é convicto de que a reencarnação é a lei da natureza, eu vou lhe fazer mais uma pergunta. Eu falei, pode fazer, já é a terceira. Mas aí a gente estava ficando um pouco cansado de pé ali, e eu convidei eles para entrar na área, tinha as cadeiras ali, criança, né? Criança inocente, correu na frente. Quando ela correu, o mais velho quase entrou dentro da casa, deu um pulo, grudou pela camisa, quase enforcou, tirou para fora, não deixou entrar. Falei, bom, ficou com medo que entrasse na casa do demônio, menino, né? Aí falei, vamos conversar aqui mesmo, coisa e tal, tá bom. Então, ele fazia a terceira pergunta, eu falei, pode fazer. Ele falou, se o senhor é convicto de que a reencarnação é uma lei da natureza, o senhor poderia dizer para mim, Adão e Eva é a reencarnação de quem? Eu fiquei olhando para ele, viu, Paulo? Estou descansando no domingo, daqueles raros dias que a gente pode descansar. Ela veio na porta da minha casa, fazer uma pergunta tão facilzinha dessa, né? Na verdade, não é nada fácil se a gente não ir atrás do estudo, não buscar aprender, descortinar horizontes novos, a gente se aperta, né? Mas eu me lembrei que eu tinha lido um livro, à época era de capa azul, pequeno, não era grande, já tem outras edições, de uns programas que Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier, tinha na extinta rede de televisão Tupi, no Brasil. Chamava-se Pinga Fogo, né? E num dos programas daquele, retratado no livro, ele respondeu a essa pergunta formulada à época pelo pastor-chefe da igreja neopentecostal O Brasil para Cristo, pastor Manuel dos Santos, e foi essa pergunta: reencarnação. Adão e Eva era a reencarnação de quem? Como eu lembrei que eu tinha lido, eu disse para ele, o senhor tem a Bíblia Sagrada aí, porque estava com uma pasta, descarrego a Bíblia, né? Eu não tenho. Falei, então, senhor, por favor, eu vou responder essa pergunta sua com uma pergunta. O senhor aceita? Ele ficou muito confuso. Como? Eu falei, como é que o senhor vai me responder uma pergunta com uma pergunta? Olha, se você aceitar, sim, senão vamos parar a conversa por aqui. Aí ficou assim, pensar, assim, bom, se o senhor conseguir me responder, tudo bem. Mas o senhor apanha aí, por favor, a Bíblia. O senhor abra no Novo Testamento, né? Ele abriu. No capítulo 4, o senhor procura aí, né, do livro da Gênesis, né? E o senhor dá uma lida para nós, em versos, em versinhos pequenos, depois a gente chama versículo. O senhor podia ler até o versículo 16. Aí ele começou a ler. Aí trata disso que falamos há pouco, da criação. Deus criou as águas, criou o papai, aquela coisa toda. Aí criou Adão, e depois criou Eva, e ele está lendo. E Adão e Eva tiveram 2 filhos, Abel e Caim, né? E ele está lendo. Depois eles vão ter, depois, não foi no fenômeno que Caim matou Abel, isso é depois.
Eles vão ter um terceiro filho chamado Sete, S-E-T-H. Mas ali era Abel e Caim, né? E aí ele vai lendo as oferendas, que é uma tradição. Haviam religiões no passado que faziam até oferendas humanas, né? Não sabe disso, né? Aos deuses, etc. E era uma tradição do povo, fazer aquelas piras, aquelas fogueiras em homenagem a Deus, a Jeová, né? E ele vai lendo ali. Então, chegou no momento em que Abel fez a sua oferenda a Deus e Caim fez a sua oferenda a Deus. E a oferenda de Abel foi aceita, e a de Caim não foi aceita. Eu não falei à época nada disso, mas aqui já há uma divisão onde aparece o bem e o mal na chamada Bíblia Antiga, né? As derivações ao uso do livre-arbítrio, que nós vamos ver depois. E como a oferenda de Abel foi aceita, de Caim não foi aceita, ele continua lendo. Caim ficou irado com Deus. Pegou de um osso lá, matou Abel. Aliás, é o primeiro assassinato que existe na chamada Bíblia cristã, né, sagrada. O resto é um banho de sangue, né? Você vai para o Velho Testamento, só o profeta Elias mandou degolar 300 adoradores de Baal de uma vez só. Mas então, Caim matou Abel. E Deus, aí ele começa no versículo, e Deus compareceu a Caim e pediu contas de Abel. Onde está Abel? Façamos uma pausa aqui, eu fico me perguntando às vezes, Paulinho, que o Senhor do Universo não sabia o que tinha acontecido, foi perguntar o que tinha acontecido. Essas coisas não fecham muito, né? Mas voltamos lá para a frente do portão. Aí, então, Caim disse a Deus, tenho eu lá que dar conta do meu irmão? Além de matar o irmão, foi mal educado com o pai, né? Claro. Então, Deus compreendeu só então, segundo a tradição, ele está lendo, Deus compreendeu que Caim matou Abel. E Deus, então, amaldiçoou Caim. Amaldiçoou a sua geração. Não tinha ainda, mas por garantia já ficava amaldiçoado. Amaldiçoou a sua geração, e por onde ele passasse, nem erva daninha ia nascer. Está lá no texto bíblico. E aí, Caim, aí ele chegou onde eu estava esperando. E Caim, então, retirou-se da face do Senhor e foi para a banda do Oriente do Éden, para as terras de Nod, N-O-D, vírgula, onde casou-se, constituiu uma grande descendência e fundou uma cidade com o nome do seu primeiro filho, Enoque. Quando ele terminou Enoque, eu já perguntei, meu amigo Caim casou com quem lá? O mais velho fez assim, e embolou tudo, né? Uma vez eu conversei com meu amigo Divaldo Franco, nosso amigo, sobre esse trecho. Ele me fez sorrir, porque ele falou, olha, meu filho, só se casou com a macaca, né? Não tinha outro jeito. Na verdade, a vida começou na Terra em vários pontos. A ciência diz isso, submersa nos oceanos, nas primeiras unidades celulares, nas amebas, nas esponjas, nos protozoários, ganhou a superfície, foi pela revolução das espécies, chegando até a raça, os primatas, homens, os espíritos, vamos dizer assim, as almas que ali estão sendo originárias da Terra. Evidentemente que sabemos, como espíritas, que houve um grande exílio de espíritos que vieram para a Terra, do chamado sistema da Capela, que está na obra A Caminho da Luz, ditado por Emmanuel ao espírito, ao médium Francisco Cândido Xavier. Enfim, aí ele, depois daquela resposta, ele fechou a mala, assim, ficaram um pouco confusos. Eu vejo que o senhor conhece um pouquinho, quer dizer, pouquinho a gente conhece, pouco, né, da Bíblia, mas o senhor está convidado para ir na nossa igreja aqui, nos estudos bíblicos. Ele disse, olha, eu quero te convidar também ao nosso centro espírita, e ali está o próximo Bradesco. Ele olhou e falou, não, lá não posso ir. Eu falei, também não posso ir na sua. Ficou tudo bem, ele foi embora, e nós continuamos a nossa vida. Então, as alternativas, do ponto de vista dogmático, são essas. Então, o dogma, às vezes, ele precisa ser estudado, porque ele é fruto de um tempo. Não deve ser interpretado no sentido evolutivo, porque tudo evolui. Tudo evolui. É preciso entender, né, essa situação. Mas há outros dogmas também, essa alternativa dogmatista. Por exemplo, o dogma do paraíso e do inferno. Bom, paraíso. Mal, inferno. Mas se você vai lá no chamado livro da tradição, da Bíblia, né, e fazendo um registro aqui, que Bíblia Sagrada
só passou a existir na Terra no século IV depois de Cristo. Até lá, o que existiam eram os livros das religiões tradicionais, né? Lá no hinduísmo, 76 livros da tradição brahmana, começando pelo Vedanta, e que vai dar origem a um conjunto de livros chamado Bhagavad Gita, né? Na Índia. Na chamada China Antiga, o livro dos Avoengos. Na Pérsia, o livro de Zoroastro, Zaratustra. No Egito, as tradições da imortalidade de Hermes Trismegisto. Quer dizer, livros diferentes. E, entre os hebreus, os livros, né, da tradição de Israel. Não existia, então, portanto, Bíblia Sagrada. A partir do século IV, quando o imperador Constantino já tinha reunificado Roma, o Império Romano, ele, então, em 325 depois de Cristo, convocou uma reunião na cidade de Niceia, próximo à época Constantinopla, que ele mudou para se auto-homenagear, e que hoje é Istambul, na Turquia, para fazer uma unificação no Império das correntes religiosas que existiam. E no Concílio de Niceia, então, aconteceu um fato interessante, né? Ali foi lançada a pedra de lançamento, a criação da Igreja Católica e Apostólica de Roma. E para sustentar essa igreja fundada ali, criou-se um código, um livro que pudesse dar sustentação. Ou seja, como Jesus era judeu, versado e vivido sob o apanágio da lei de Israel, da lei antiga, então se pegou quase a totalidade das tradições de Israel e se colocou como um testamento antigo, né? No Velho Testamento. E a Boa Nova e os ensinos de Jesus foram colocados, então, como um testamento novo. E, juntando essas duas partes, fundaram o que nós conhecemos hoje sobre a denominação de Bíblia Sagrada, que nunca existiu antes do século IV depois de Cristo. Ao fazer essa junção, os dogmas todos foram trazidos para essa nova orientação, essa Bíblia, né? Estando ali o dogma do paraíso e do inferno. Mas ainda assim, mesmo com a fundação da Igreja Católica Romana no século IV depois de Cristo, e isso vai perdurar até o século VI depois de Cristo, o século se conta para trás, né? Do ano 500 a 600, século VI. Então, no ano 573 depois de Cristo é que eles vão resolver um grande dilema que existia do ponto de vista dogmático. Ou seja, 6 séculos depois de Cristo é que se resolveu um dilema. Qual era o dilema? Os bons, quando morriam, iam para o paraíso. Os maus para o inferno. Então, eles não sabiam, de fato, onde colocar os mais ou menos que morriam, né? Eu sempre costumo dizer, ainda somos mais ou menos, né? Basta pisar no calo da gente, né? Aí, ver se a gente é espírita mesmo, né? Entendeu? Mas a gente acorda meio enviesado, aquelas coisas, o passado gritando na nossa alma, o homem velho, aquela criatura, né? Agora estamos diante de uma proposta nova, os conflitos da alma, aquela coisa toda. A gente acorda, não dá bom dia para ninguém, né? Essas coisas todas. Às vezes fazemos assim uma fofocazinha de alguém, oh, não sei o quê, uma intrigazinha, essas coisas, ainda nós temos essa dificuldade. Eu digo por mim, né? Pelos que estão me ouvindo, tenho certeza que todos já estão evoluídos, né? Então, a gente tem essas dificuldades ainda. Nós somos mais ou menos. E o mais ou menos, quando morriam, como é que iam fazer? Eles não tinham lugar. Então, eles criaram, no Concílio de Constantinopla, em 573, um dogma para colocar no mais ou menos. E os mais ou menos vão para onde? 2 pontos. Purgatório. Então, criaram o purgatório. O purgatório é uma região para purgar os erros. Você morre, vai para lá. Os que ficaram na terra, ao lembrar de você, com saudades, com alegria, vão fazer preces por você, você vai ali durante um tempo purgar as suas imperfeições e vai ascender o paraíso. Agora, se você não deixou alguém que lembre com alegria de você na terra, ah, meu Deus, aí não tem jeito. Você vai despencar para o inferno, não tem jeito. Então, quem tem posses, heranças, deixa tudo resolvido. Porque depois vira uma brigarada, olha, eu sou advogado, faço inventário às vezes. Eu já vi brigarem por um ventilador. Não estou inventando moda, não.
né? Brigar, sim, de ficar inimigos, irmãos, por um ventilador, né? De teto, uma coisa impressionante. Ainda somos muito imperfeitos, né? Mas aí os mais ou menos vão para o purgatório. Mas também resolveram nesse concílio uma situação que preocupava. E as crianças? Tem criança que nasce e morre com 2 anos, 1 ano, 10 anos, 8 anos, 12 anos. Né? A gente sabe hoje o que significa, né? Mas não tiveram tempo nem de fazer o bem, às vezes, nem de fazer o mal. E aí morreram, vão para onde? Então, criaram ali, nesse concílio, um local chamado limbo. Limbo, vamos para o limbo. A mim sempre me pareceu uma região assim, gosmenta, cheia de algo, uma coisa terrível. Limbo. Mas ficam lá, aguardando o quê? O dia do juízo final, que é outro dogma, com todo respeito, né? Unicidade das existências. Então, o dia do juízo final é onde o Senhor vai descer e vai separar os bons dos maus, né? Vai separar o trigo, né, da erva daninha, os bons para a direita, os maus para a esquerda. Talvez por isso que esse negócio de esquerda e direita tem que vir uma polarização danada, né? E o dia do juízo final, que é o dogma. Eu até me permito aqui, Paulinho, eu gosto muito de contar alguns fatos assim, de algum modo de promoção, mas para encaixar diante da ideia, né? Eu sou advogado militante, né? Não é propaganda. Eu atuo na área empresarial, eu faço advocacia trabalhista também, né? E na Justiça do Trabalho em Curitiba, você entra, ela é toda envidraçada na frente, tem um hall grande assim, tem um cafezinho lá dentro, e depois tem a sala dos advogados, à direita, etc. E nós temos aqui no Paraná há muitos anos, já vai agora para a 24ª, acho, a Conferência Estadual Espírita, que é muito famosa. Eu posso dizer que é o maior evento espírita do mundo hoje. Nos últimos eventos, inclusive aquela pré-pandemia, deu 12 mil pessoas na abertura, né? É muito grande. É feito num pavilhão muito grande que existe aqui na cidade de Pinhais, que é grande, Curitiba. Então, eu estava há muitos anos na sala da Ordem dos Advogados, puxei uma cadeira e pregando um cartaz no edital, que era um pouco mais alto, da Conferência Estadual Espírita do Paraná. Aí, já, algumas advogadas ali, uns advogados ali pela sala. Aí entrou um advogado que eu já conhecia, era bem alto assim, já conhecia mais ou menos ele, já tinha me dito que ele era evangélico, né? Doutor Jonas, é nome, inclusive, de profeta do Velho Testamento. Então, ele parou assim, ele viu que eu estava colocando aquele cartaz, Federação Espírita do Paraná. Aí ele falou assim, bem alto na frente de todo mundo: me permitam aqui, os irmãos que estão me ouvindo, eu vou colocar o doutor aqui, só porque é como a gente se trata lá no foro. Entre espíritas não tem isso. Ele falou assim: doutor Francisco. Olhou assim para aquele cartaz: o senhor está metido com essas coisas? Aí eu olhei para ele e falei: mas que coisas, doutor Jonas? Essas coisas aí. Todo mundo ficou olhando, tinha ali uns 20 advogados. Eu falei: não, ele vai ter que falar o nome, já que ele é evangélico, ele vai ter que falar o nome. Eu falei: mas que coisas? Eu não entendi, que coisas? Essas coisas. Ele disse: olha, se você não disser o nome, eu não vou lhe responder. Aí ele se apertou. Essas coisas do demônio. Todo mundo ficou olhando. E aquele dia, Paulinho, eu uso muito essa expressão. Eu estava com o meu maldômetro ligado. Nós temos um maldômetro. Viu? De vez em quando a gente precisa desligar sempre ele, né? Ele me pegou com o maldômetro ligado. Viu? Eu disse para ele: ó, doutor, estou. E se o senhor ficar me incomodando, eu vou pegar um demôniozinho para ir atrás do senhor, e agora? Ele virou para trás e sumiu, quase trombou na porta. Sumiu. Mas, olha, voou da sala. E o pessoal ficou rindo, né? Tinha algumas ali que já me conheciam, certo? Bom, passado esse evento, quando eu estava, às vezes, assim, no saguão, aguardando alguma audiência, etc., um cafezinho, você conhece muita gente, um convida para tomar um café, outro também. Então, eu estava, uma semana que eu não via ele, eu estava ali tomando um cafezinho, eu vi que ele entrou. Aí ele passou bem longe de mim, ele me desviou. Fui lá por trás, assim, passou longe. Eu fiquei: meu Deus, coitado. Ele acha que eu estou envolvido com o demônio mesmo, não é possível, né? Mas, com o tempo, ele foi se aproximando mais. Acho que ele foi perdendo o medo. Aí, um dia, eu estava também no cafezinho, ele passou, bateu no meu ombro assim, eu olhei para ele, ele disse para mim assim: ó,
Estamos orando por sua alma lá na nossa igreja. Falei, ore mesmo, porque eu preciso de muita oração, falei para ele, entendeu? E ele foi embora. Aí ele foi perdendo medo, foi se aproximando. Aí começamos a conversar, mas nunca mais tocou em assunto nenhum comigo de religião. Por que eu estou lembrando disso? O dogma do juízo final. E um dia calhou que eu estava ali no cafezinho e ele chegou. Chegou, poxa, tudo bem, doutor? Tudo bem. E naquele dia, ali na frente da rua, não estou falando de política, é o que estava acontecendo. Tinha uma passeada do Movimento Sem Terra, né? Movimento Sem Terra aqui do Brasil. E pararam na frente da Justiça do Trabalho, fazer aquele barulho, apito, tambor, aquela coisa toda, né? Aí ele entrou e me pegou de novo com o baldômetro ligado aquele dia, né? Aí eu falei, tudo bem, doutor, tudo bem. Eu falei, doutor, o senhor tem estudo bíblico na sua igreja? Tenho, eu sou, inclusive, um dos coordenadores do estudo bíblico lá. Eu falei, pois não. Eu estou com uma dúvida aqui, o senhor podia me tirar essa dúvida? Por que foi? Essa questão do dogma do juízo final, como é que é esse dogma? Aí ele começou a me dar uma aula lá, eu respeitei, porque é assim, porque é assado, porque o senhor vai descer, vai fazer o julgamento, os bons vão para um lado, os maus vão para o outro, etc, etc. Aí eu aproveitei e falei, mais ou menos vão para onde? Ele parou assim, mas ele fez de conta que não me ouviu e continuou falando, né? Aí eu falei, você podia fazer um favor, então, para mim, doutor Jonas? Ele falou, como assim? Então, pelo dogma, está todo mundo que morreu está dormindo ainda. Está dormindo, está aguardando chegar. Então, o paraíso está desocupado. O inferno também. Ficou me olhando, acho que ele ficou meio desconcertado. Falei, você podia avisar aquele povo lá fora, lá que está cheio de terra vazia lá. Veja o que eu fui fazer, Paulinho. Meu Deus, fiquei envergonhado depois. Ele olhou para mim e falou assim, não dá para conversar com você. Foi embora, né? É o dogma, com todo respeito. Orienta as pessoas, orienta. Tem padres que fazem trabalhos maravilhosos, eu conheço. A gente não pode misturar o sistema de crença com a conduta, porque eu sempre digo que mais vale um bom católico que um péssimo espírita, vice-versa, né? Um bom evangélico que um péssimo budista, vice-versa. O que vale é o comportamento, a conduta. Você tendo a tua ideia, a tua religião, você vai embora, não tem problema nenhum. Mas, enfim, essa é a alternativa dogmatista, que é a alternativa que guiou e guia ainda a maior quantidade de fiéis na Terra. Aproximadamente da população da Terra, quase 4 bilhões de almas encarnadas seguiam por alternativas dogmatistas, porque o islamismo também é dogmático. Então, seguiam hoje por essas alternativas de dogma. Mas a alternativa dogmatista, estou olhando aqui, vamos estourar um pouquinho a hora só, é responsável por fazer surgir na Terra a quarta alternativa para a humanidade. E o codificador do Espiritismo vai nos dizer que a quarta alternativa para a humanidade, a expressão é dele, é o materialismo. E o que é o materialismo? É a negação da sobrevivência da alma, né? Completamente. Porque quem acredita que a alma sobrevive ao corpo, mesmo que seja uma única existência, uma tradição dogmática cristã, católica, romana, é espiritualista. E a vida continua. Em estágios que eu disse aqui, continua. Para o materialista, não. A vida é fruto de um acaso biológico e morreu, acabou tudo. Não existe. Então, não há nenhuma preocupação para o materialista em fazer o bem, né? E também faz o bem ou faz o mal, se é mais ou menos, para ele não importa. Na verdade, o materialista faz, em sua essência, a busca dos prazeres, né? O exercício do dia de hoje, da vida hoje, não está errado, porque ninguém sabe o dia de amanhã, mas é preciso viver com equilíbrio, né? Enfim, é a negação de tudo. Mas, curiosamente, na parte terceira do Livro dos Espíritos, na questão 799, Allan Kardec vai indagar aos espíritos reveladores o seguinte: de que maneira que o espiritismo poderá contribuir com o progresso? Interrogação. O começo da resposta é sintomático: destruindo o materialismo. Porque é uma alternativa que surgiu fruto da grande cisão que houve na Terra entre a ciência e a religião. Uma separação.
Fruto, não daria tempo, né? Isso é para uma outra palestra, dos exageros da religião, da Inquisição que surgiu, né? Os homens de ciência que foram queimados vivos na Inquisição, etc. Então, eles passaram a desacreditar de Deus, porque o homem descobre as coisas, ele não inventa. Vem, a gente sabe hoje, do mundo espiritual, descobre. E ao descobrir fatos novos, situações novas, lógica, né? Da lógica aristotélica, e que a igreja não admitia como verdade, portanto, então, não existia Deus. E Deus foi morto, né? A filosofia que vai surgindo ao tempo do século XV, XVI, XVII, XVIII, né? Vamos encontrar o assassinato, entre aspas, aqui de Deus, né? Grandes filósofos, notadamente alemães, inclusive, eles criaram filosofias materialistas, Schopenhauer, né? Nietzsche. Nietzsche, apesar das suas ideias, era essencialmente materialista, né? Ele vivia em Bonn, parece que na Alemanha, e ele mandou escrever um muro da cidade. Deus está morto, né? E, curiosamente, ele mandou escrever alguns meses antes da sua morte, né? Ele escreveu, Deus está morto, Nietzsche. Quando ele morreu, alguém foi lá e escreveu embaixo, Nietzsche está morto, Deus. Entendeu? Assinou Deus. Então, essas questões todas foram surgindo. A filosofia positivista de Auguste Comte, na França, que chegou a dizer que se Deus houvesse existido, ele podia se aposentar, e para além das fronteiras do universo, etc. Essas filosofias foram todas materialistas, fazendo surgir a negação de tudo, causando, com todo respeito, um atraso no processo evolutivo humano. E a vida arrastou-se nessas 4 alternativas para o tempo moderno e odierno dos dias de hoje. Era preciso, então, e era chegado o momento, segundo o senhor Allan Kardec, que viesse para a Terra a 5ª alternativa para a humanidade. Ou seja, há criaturas hoje que seguiam por essas alternativas que desfilamos aqui, nada contra. Isso é uma questão de opção, de livre-arbítrio, de encontro com as respostas que procura. E se não encontrar, e se a resposta não for suficiente, daqui a pouco ele vai atrás de outra, natural. O processo evolutivo está nisso da criatura. Então, vai surgir, então, a 5ª alternativa para a humanidade na expressão de Allan Kardec. E a expressão é dele em alto e bom tom. A 5ª alternativa para a humanidade é o Espiritismo. O Espiritismo. Baseado nas tradições das religiões antigas, o Espiritismo não as condena, absolutamente. Aproveita delas o que ajuda a criatura a evoluir para adiante. Todas elas têm suas verdades. É preciso, então, ter esses ouvidos de ouvir, os olhos de ver, como dizia Jesus, para captar nesses postulados, nessas alternativas, as verdades e separar aquilo que não serve para que a gente continue no nosso progresso evolutivo. E o Espiritismo, como proposta e como alternativa, é assentado, então, em 3 grandes pilastras, fundações, bases, que nós não podemos esquecer. É uma ciência nova. O senhor Allan Kardec disse na introdução do Livro dos Espíritos que é uma ciência nova. Não é mais um mero ramo científico, nada disso. É uma ciência nova, é uma ciência de observação, né? E ele vai conjugar isso num ditado maravilhoso, que vem revelar aos homens a existência do espírito, né, do mundo espiritual, do espírito e das suas relações com o mundo corporal, com a matéria. Nisso está todo um axioma científico, um tratado científico. Então, nesse postulado de ciência, ele tem uma filosofia própria, que nós adotamos como o nome de filosofia comportamental, uma filosofia espiritualista. Por quê? Porque sabe e tem como postulado a imortalidade. E nos diz que existe um mundo espiritual atuante, que é a matriz da onde a gente veio, e que a gente vai para lá e volta pelo processo de um dos princípios que já falaremos aqui, que é da reencarnação, processo evolutivo. Então, portanto, nessa linha de filosofia, é o próprio Allan Kardec que nos diz
Quando você abre o livro dos Espíritos, o que está lá na primeira página, em cima? Tratado de Filosofia Espiritualista. Por quê? Porque é um dos ramos do Espiritismo das filosofias espiritualistas da Terra. E ele vai, logo na primeira página, dizer, para ideias novas, temos que criar nomes novos. Ele vai criar as expressões espiritismo e espírita. A criação é de Allan Kardec. E é também uma religião, não com sentido de culto exterior, mas com o sentido de que Emmanuel chama a religião o religare, em latim, ligar a criatura diretamente com o Criador, sem intermediários, uma religião da alma. Allan Kardec, na Revista Espírita de 1864, respondendo a essa dúvida, que às vezes graçou o tempo, séculos afora, se o Espiritismo é a religião, ele vai fazer um silogismo interessante. Ele vai dizer, se me perguntarem se o Espiritismo é religião, eu direi que não. Não com sentido de culto, né, exterior, etc, etc. Aí ele volta. Mas se me perguntarem se o Espiritismo é religião, eu direi que sim. É a religião da alma, que liga a criatura e vai embora, a criatura, etc, etc. E baseado-se nessas 3 sustentações, são 5 grandes princípios, né? O primeiro deles é a existência de Deus. Logo, nós somos deístas. E somos deístas providencialistas, porque nós acreditamos na providência divina. O segundo é a imortalidade da alma. Já desde o Egito Antigo, conhecemos isso. O terceiro aqui, eu estou colocando não uma ordem apenas para entendimento. O terceiro, a pluralidade das existências, a reencarnação, cujas tradições mais antigas estão lá no Vedanta, na Índia Antiga, na roda da vida, a doutrina de Buda, a doutrina do meio, né? A pluralidade dos mundos habitados. Ou seja, Jesus veio deixar isso claro, está no Novo Testamento, há muitas moradas na casa do meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, vou para preparar o lugar. E hoje, o que nós descortinamos hoje? Pelos meios de comunicação, o YouTube. Ontem mesmo eu estava assistindo o aparecimento de OVNIs em várias partes do mundo, né? E, sem dúvida, nós vamos ter surpresa daqui a pouco, porque a vida nesse universo incomensurável, né, ela é estonteante. Só o nosso sistema, a Via Láctea, tem bilhões, impressionante, né, de planetas, é uma coisa que não dá para medir. Eu assisti uma palestra, uma vez de um cientista paranaense, que ele é ali da Academia, inclusive, de Ciências de Nova York, há muito tempo. E eu fiquei impressionado. Ele deu um dado seguinte: se nós tomássemos de um veículo que voasse à velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, esse veículo, para irmos de uma ponta a outra da nossa galáxia, a Via Láctea, só a Via Láctea, nós demoraríamos 20 mil anos-luz. Você não tem condição de você medir isso. É uma coisa incomensurável. E o quinto e último princípio, que é a comunicabilidade entre os 2 planos da existência, a vida espiritual e a vida material, que foi consagrado também no Velho Testamento, em várias ações dos profetas, né? O fenômeno do decálogo dos 10 mandamentos, a psicografia direta na pedra, né? As leis foram cunhadas na pedra ali, para Moisés, em fenômeno espiritualista, né? Fenômeno do mundo espiritual. Jesus, ao se transformar no Monte Tabor, se transfigurar ali, aparecia de um lado Moisés, que tinha vivido 1.600 anos antes dele, e também Elias, 800 anos antes dele. E Pedro queria fazer 3 tendas, uma para cada um. Ele disse a Pedro, não, ainda não é o momento de falar sobre isso, né? A transfiguração no Monte Tabor. Ali, eu gosto de usar muito aquela questão do rei dos judeus, quer dizer, o primeiro rei dos judeus foi Saul, né? Porque 12 tribos brigaram, 10 ficaram de um lado, fundaram o reino da Judéia, e 2 o reino da Samaria. Aí os hebreus se transformaram, então, nesses 2 reinos, o reino da Judéia e da Samaria. O primeiro rei dos judeus é Saul. E Saul, então, em batalha com os filisteus, ele mandou matar os pitons e pitonisas do reino, que eram médiuns.
né? Piton e pitonisa é nome grego para quem é sensitivo, tem sensibilidade, paranormalidade, mas reservou ali uma consulente, a pitonisa de Endor. Então, ela vai lá e vai consultar o profeta Samuel, que tinha morrido no reino dele. E Samuel comparece e diz a ele que ele ia perder a batalha. De fato, ele perdeu, né? Então, o fenômeno de Pentecostes, quando os apóstolos começaram a falar em línguas estranhas para o povo ali, cada um falando numa nacionalidade, né? Então, mediúnico. Assim, a Bíblia, a chamada Bíblia, está cheio de fenômenos que comprovam a comunicabilidade entre os espíritos. Enfim, o espiritismo é essa, então, quinta alternativa para a humanidade, nesse postulado de alternativas que estão estabelecidas para as criaturas da Terra. Se surgir uma outra alternativa que vá além do espiritismo, poderemos seguir. Até agora não encontramos, porque é uma doutrina de livre exame, que não faz apologia de crença, não faz conversos, faz convictos. Deixa a criatura, ao ler os postulados do Pentateuco Espírita, os 5 livros da codificação, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, eu prefiro o título que está logo na capa seguinte, que chama-se A Justiça Divina segundo o Espiritismo. E a Gênese, que é o último livro, lançado em 1868, vai ter ali todo um cabedal de uma ciência nova que vai mostrar para o homem de onde ele veio, o que ele faz aqui e para onde ele vai, depois do fenômeno natural da existência, com a presença da morte física. Enfim, essa era a nossa colaboração com nossos irmãos de Maui. Agradecemos a honra do convite e estamos à disposição para alguma pergunta, algum questionamento, agradecendo e pedindo que Jesus os abençoe. Muito bom, meu irmão Francisco. Uma alegria muito grande e acredito que tivemos uma aula extraordinária. Eu peço a todos que, se quiser, abrir o microfone, fazer perguntas, vamos explorar o professor. Muito bom, viu? Uma exposição muito boa, fizemos um passeio pela história, pela nossa própria história, enriquecedora de dados, sabe? E com esclarecimentos muito profundos, sabe? Que recorda a nossa alma o que nós estamos fazendo aqui, qual o propósito da nossa vida, né? E faz uma avaliação, eu acredito que todos aqui estão com a carinha assim de que estamos fazendo uma avaliação, onde é que nós estamos, qual a direção que a nossa bússola está determinada, né? Então, redirecionar a nossa vida no entendimento maior, que a proposta é maior, né? Sair do irreal e buscar o real. Hoje, a doutrina espírita proporciona isso para nós, esclarecendo, ampliando, né, o pensamento, a ideia, e numa dimensão que vai além das possibilidades humanas, né? Onde o suporte do mundo espiritual superior vem apoiar essa mente infantil, essa ideia, essa capacidade de entender palavras ou então pensamentos ou até mesmo leis que nós temos, os maiores estudiosos da humanidade traduzem para nós, né? De forma que nós possamos compreender uma dimensão cósmica. Hoje a estrutura tecnológica traz para nós e nós ainda, infelizmente, estamos aí querendo saber onde é o botão de apertar o liga e o desliga. É verdade. Não? Então, o Espiritismo vem para que ele acorda, né? Desperta, desperta a alma dormente, a alma que dorme. Não?
Então, gente, vamos aproveitar. O Francisco está à nossa disposição. Se você tem alguma pergunta, por Eu estou favor. em casa, vou até meia-noite, não tem problema. Ah, aí, ó, Ô, Paulo, por favor. eu fiz só uma colocação que eu estava rindo junto aqui, porque o mesmo que aconteceu com ele, dos irmãos evangélicos, Testemunho de Jeová, aconteceu comigo lá em Uberaba. Ah, sim. Eles chegaram, que lá em Uberaba a igreja fica perto de casa, e eles chegaram mais ou menos quase no horário de almoço, perguntando se podia, né? Falei para ele, o horário está meio apertado e tal, mas vamos conversar. E eles me passaram a revistinha e tal. E a hora que ele começou a perguntar da religião, se eu tinha, foi quase que semelhante. Aí eu tinha assistido no YouTube, né, o Pinga Fogo, e eu falei para ele, né, que a gente tinha que ter uma certa cautela de falar, papapá, porque o Chico tinha dito assim, sim, né? E comecei a contar, a hora que entrou onde estava a noiva, né? E ele começou, olha, dona Edma tem muito conhecimento, pela que ela está demonstrando, e outra coisa, o horário está bem apertado para o almoço dela, e não responderam, não. Aí, toda semana, de 15 em 15 dias, passava um senhor bem forte, um senhor negro, né? Ele só me cumprimentava, não parava mais, não. É É isso bom. mesmo, é isso mesmo. Não, todos nós, gente, fica à vontade, vamos aproveitar ele. Estou vendo ali a minha amiga Liz, lá de Passo Fundo. Que bom estar junto. Isso. O Japão está sendo representado. Olha aí que beleza. Maravilha, que gracinha. Muito obrigado, gente. Vamos aproveitar o professor. Deixa eu aproveitar, então, vou cumprimentar o Francisco, que eu acho que hoje ele se superou, ele se revelou hoje assim um didata espetacular, acho que foi assim convincente. Ele sabe que eu sou católico, apostólico, romano, convicto, mas eu sou ecumênico. Sim, sim. Sou ecumênico. E Muito bom. gosto de estudar essas coisas todas. E ele me fez lembrar alguns fatos interessantes. Na sua fala, eu me remeti por uma obra do Luc Ferry, o filósofo francês, Aprender a Viver, e que ele remonta, então, desde os tempos estoicos, dos velhos filósofos, em que a humanidade e a natureza era o centro, era o Deus, era o universo, que tudo se representava pela natureza. E que os homens, na época, quando eu digo homens, é na língua portuguesa, homem é o gênero humano. Tá? Não estou separando mulher, como fez o Sarney a partir dele aqui no Brasil. Mas procuravam a vida eterna, a eternidade. E uma das formas que eles encontravam, né, da eternidade era a família, a prole. Então, é o filho, é o neto, é o bisneto, e enquanto tiver um crescendo, você está se eternizando. E uma outra alternativa era você produzir um grande feito para ser lembrado para sempre pela posteridade. Nós temos essas duas vertentes que realmente não podem ser desconsideradas. Não é? E eles viviam felizes procurando, então, a sua eternidade. Até que um dia apareceu um jovem chamado João, que disse: o verbo antes era o verbo. E o verbo Se fez, cara. se fez carne e habita entre nós. E nos oferece de graça a vida eterna. Ora, todo mundo queria a vida eterna, pronto. Dançou-se a filosofia estoica, foi para o debate do tapete por 15, 16 séculos. E aí prevaleceu, então, a Santa Madre Igreja com a sua grande filosofia. Até que os novos filósofos modernos começaram a fazer novamente renascer a filosofia como, enfim, a que nós conhecemos. E aí isso me leva à questão dos dogmas. O dogma me faz lembrar do Breno Traupen. Uhum. Tem um livro de Dogmas e Preconceitos. Nossa, Não é? E aí, a questão do dogma, eu tenho que puxar para o meu lado. O meu parente polaco lá, o Nicolau, Nicolau Copérnico, ele, na sua sabedoria,
ele definiu a tese, criou a tese do heliocentrismo, Heliocentrismo. né? Porque o Sol era o centro, né? E aí Barrow bateu numa coisa chamada dogma da Santa Madre Igreja Católica Apostólica Romana, de que a Terra era o centro, era o geocentrismo. E se ele permanecesse com a sua tese, ele ia parar onde? Na fogueira. Herege. Então ele se recolheu, porque não sou louco, sou polaco, mas nem tanto. E aí, alguns tempos depois, Meu discípulo dele, Galileu. Tempo depois, outra vez, Galileu Galilei, que consegue, então, com métodos científicos, comprovar que a tese do Copérnico era correta, e o Sol era o centro. E mesmo assim, veja, o dogma, para a gente avaliar o que é dogma, que nem tudo que é dogma é positivo. A igreja, mesmo assim, demorou mais de 100 anos para pedir desculpas ao Nicolau Copérnico. Então, o dogma também tem essa observação que se faz necessária, apesar que alguns eu não contesto, não sou louco. Tá bom. Mas Francisco, parabéns. Foi brilhante. Obrigado pela tua presença, Elise. Muito bom. Bom dia a todos. Bom dia, Paulo. Bom dia, meu irmão. Olha aí, meu irmão do Japão aí, rapaz, coisa boa. Oi, Paulo. Eu sou Adalberto, aqui do Japão, tudo bem? Tudo bom, Adalberto? Francisco, um amigo nosso. Eu comecei o Espiritismo, conheci o Espiritismo. Somos vizinhos lá em Curitiba, lá na Comunhão Espírita Cristã de Curitiba, de Otávio Lauer, o doutor Nadil e toda a sua turma. E nos conhecemos lá pelos anos 80. Não vou falar as datas aqui, senão vai ficar feia aqui a situação. E é um amigo muito querido, curitibano, de coração. Obrigado. E o Paulo o Paulo me manda as lives aqui. O problema é que o Japão é 4 horas da manhã, né? Então é complicado. E o doutor Nadil me convidou para fazer uma palestra lá. Eu tive que acordar 3 horas da manhã. Então eles não têm a noção que é o Japão, né? Mas eu fico muito feliz. Francisco tem uma clareza de explicação para explicar, para o entendimento de onde nós vamos nos situar dentro de uma situação espírito materialista, porque nós adentramos a matéria. Então, o materialista também ele não está tão errado, só que ele não saiu da caixinha, né, do material. E nós já entramos na matéria através da reencarnação e saímos da matéria com uma facilidade incrível. Então, nós saímos da caixinha. Então, o materialista também faz. O materialista também faz bondades, né? Sim. Mas aí ele não vai entender por que ele faz bondade, porque ele já saiu, entrou na caixinha da matéria, saiu da matéria, entrou na matéria e outras reencarnações. Ele já foi padre, ele já foi pastor, e agora ele está revoltado, coitado, né? Então, ele não tem ideia, né? E eu gostaria de agradecer, porque eu estou saindo agora para a fábrica. Eu sou pobre ainda, né? Vocês já ganharam a vida, já estão aí, né? Tranquilos. Se for praga, que pegue, viu? Eu tenho que ir para a fábrica. Francisco, arigatô. Arigatô, Paulo, bom te ver. Recomendações da esposa. Né? Adalberto, muito obrigado, viu? Muito obrigado, Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua participação. Anísio. Manda os convites aí, Paulo. Manda os convites aí, Francisco, que quando eu puder eu dou meu espetáculo lá, tá bom? Pode deixar, pode deixar. Arigatô. Abraço. Arigatô. Olha, Francisco, eu creio que nós podemos encerrar e Sim, à vontade. Gostaríamos de deixar mais uma vez você à vontade para fazer as suas últimas considerações e te pedir se você pode fazer a prece final para nós. Sim. Sim. Então, nós gostaríamos de agradecer ao Paulinho,
aos irmãos espíritas de Mauí, o convite que recebemos, falar da nossa honra de servir, aos amigos, irmãos e irmãs que estão conosco na sala, todos eles, os que eu vejo aqui, a Anísio, já citei a Liz, os que eu não vejo, né, pela tela, que Deus abençoe a todos, traga a todos os seus familiares nesses tempos difíceis, né? Paz, a reenergização da própria fé, né? A fim de que continuemos a nossa luta, a nossa escalada, na direção de sermos amanhã melhores do que hoje. Né? Estamos lutando hoje para sermos melhor do que ontem. Então, honrado com o convite, estando sempre à disposição do amigo Paulinho, vamos elevar o nosso pensamento ao nosso mestre amado, Jesus de Nazaré, nesse momento tão conflagrado da humanidade, nesse momento de pandemia. Hoje, vamos orar pelos irmãos de New Orleans, nos Estados Unidos, onde bateu um furacão, segundo a reportagem, escala máxima 5, trazendo claro não só os prejuízos materiais, mas às vezes as dores, as dificuldades todas para os irmãos americanos daquele ponto. Orar também pelos nossos irmãos do Afeganistão, passando por essa situação tão difícil. Orar pela nossa pátria também, pelo Brasil, um momento político conflagrado, para que haja da parte da espiritualidade em todo o mundo, em todas as nações, né, a ação benéfica do amor do Cristo, que é o nosso governador planetário, que os seus trabalhadores, o seu incontável exército do bem possa trazer em cada lar sofrimento com a Covid, abençoando os que ficaram, às vezes sem o arrimo da família, o processo da desencarnação, que eles possam encontrar forças, coragem, fé, renovados para prosseguir. E também pedimos aos espíritos amigos, espíritos superiores, que amparem os irmãos que voltaram à pátria espiritual, a fim de que eles estejam sob a proteção de Deus, e com certeza estão, a fim de que suas vidas sejam logo mais saqueadas com a coragem renovada e a esperança do reencontro com os seres que ficaram. Oramos por todos nós, nossos entes queridos, nossas famílias, para que o benefício do amor impere em nossos lares e que continuemos nossa jornada de trabalho, não esquecendo da caridade, do serviço do bem, não esquecendo o que nos disse o mestre Brion: fora da caridade não há salvação, sem dúvida nenhuma. A caridade começa muitas vezes, ou em quase totalidade, dentro dos nossos lares. O entendimento entre cônjuges, entre filhos, entre irmãos, que precisamos ter. Daí estendendo portas afora, ao encontro das necessidades morais, principalmente, mas também distribuindo o pão que alimenta, o agasalho que aquece. E nesses dias do mundo, tenhamos sempre fé que Jesus está no leme e nada acontece sem a sua permissão, sem a permissão do nosso Pai Celestial. Assim, rogamos a eles que nos abençoe a todos, o mundo, a humanidade, os países, os nossos lares, a nossa existência. Com esse pensamento, nós encerramos a nossa tarefa desta tarde, gratificados em Cristo, em servir, e que Ele nos abençoe mais uma vez. Que assim seja. Que assim seja. Meu irmão, Deus te abençoe, abençoe sua família. Nós estamos muito agradecidos e muito felizes pela sua presença. Peço que todos vocês recebam essa vibração, essa energia, essa luz
e que ela possa estender pelos seus entes queridos, iluminando o seu lar, todos aqueles que convivem com vocês no trabalho, na cidade, na comunidade, sabe? E nós ficamos muito felizes de receber vocês, o Instituto Espírita Allan Kardec de Maui. Enche e é preenchido pela presença de vocês. Nós agradecemos a Liz, obrigado, Liz. Anísio, muito obrigado. Júlio, a Jaque, a Edna, todos vocês, o Cláudio, Francisco, meu irmão, muito obrigado, viu? Uma alegria de reencontro. Eu que agradeço, que bom que nos reencontramos. Um abraço grande para a sua família, especialmente para a sua filha. Deus abençoe. Eu quero agradecer a oportunidade do momento carinhoso que a gente teve com vocês hoje à tarde. Eu recebi esse convite do Francisco e sempre que eu posso eu estou acompanhando o Francisco. E uma coisa que a gente gosta muito é de fazer amigos. Estar com vocês aqui, embora pareça que a gente não se conhece, mas o coração sente que não existe acaso. Foi um momento maravilhoso. Ver o rostinho de vocês foi maravilhoso para mim. Eu só agradecer. Muito obrigada pela oportunidade. E dia 2 de outubro estaremos juntos, né, Alice? Com certeza. E aí você manda convite para eles, né? Mando. Por favor. Então tá.